Minhas senhoras e meus senhores, caros amigos, tenho o maior gosto em aproveitar uns minutos, parece que são 20 minutos, para refletirmos um pouco em conjunto. A primeira observação que eu gostava de fazer é que isto não é matéria para 20 minutos nem para uma hora. E quem tem responsabilidades no domínio económico e financeiro ou da gestão devia gastar algum tempo mais a estudar a realidade em que estamos a viver. Acho que não devem passar por cima do que está a acontecer sem refletirem com autonomia, com independência e com a informação necessária, porque muita coisa vai mudar necessariamente. Eu, nas aulas de apresentação, há sempre uma coisa que costumo perguntar. Se eu disser que Portugal para o ano vai crescer 1% ou que a China vai crescer 5%, qual das afirmações é pessimista e qual é otimista? Porque nós, em Portugal, tendemos a confundir pessimismo com o que não nos agrada, ou com o que é má notícia. Isso pode ser otimismo, porque pode ser muito pior do que a gente imagina. E muitas vezes vamos de olhos fechados para os problemas porque não pensamos a tempo neles. Não pensamos a tempo neles porque ir vivendo nas ilusões é uma coisa que nos satisfaz e depois logo se verá. Eu acho que ninguém pode encarar os problemas de hoje se não equacionar 3 tipos de realidades. Nós agora falamos da crise, mas a crise é uma das realidades. Nós temos 3 realidades que temos que encarar. A primeira realidade é a reconfiguração da economia mundial. A reconfiguração da economia mundial pôs em causa muita da viabilidade do projeto europeu. Mas ainda não se quer pensar nisso. O segundo problema é, evidentemente, o da crise financeira que foi detonada nos Estados Unidos. E o terceiro problema é o da miserável competitividade que nós temos demonstrado em Portugal. E eu acho que temos que falar das 3 coisas, antes de falar do resto. Em primeiro lugar, a reconfiguração da economia mundial sabe-se desde 1989 que era inevitável, e pelo menos desde 2001. Quando cai o Muro de Berlim, na primeira data, e quando a China adere à Organização Mundial do Comércio na segunda, o mundo nunca mais será o mesmo nas próximas décadas. E nós continuamos a viver na Europa como se isso não pusesse em causa nossos fundamentos. Não é possível, quando uma economia está a crescer a 10% ao ano, não pensarmos que isso vai alterar o mundo. Eu recordava-lhes apenas, para quem não tem isso presente, que a Revolução Industrial Inglesa alterou o mundo no século XIX. Uma revolução que começa no século XVIII, segunda metade do século XVIII, e que transforma um pequeno país numa potência mundial. A Revolução Industrial Inglesa deu-se com taxas de crescimento de 2% ao ano. 2% ao ano. Significa que o produto duplica em 35 anos e quadruplica em 70. Se um país está a crescer a uma taxa de 7%, no mínimo, que é o considerado o limiar do aceitável pela China, significa que duplica em 10 anos e quadruplica em 20, em 30 anos é 8 vezes mais. E é isso que aconteceu na China. A China não está a crescer a 7, está a crescer a 10. E, portanto, duplica em 7 anos, quadruplica em 21 anos. Numa geração, a China transforma-se. Bem, mas lembrem-se que a Inglaterra, o Reino Unido, para ser mais correto, o Reino Unido eram 13 milhões de pessoas nessa altura. A China são 1.300 milhões, são 100 vezes mais. Um fenómeno de crescimento com este ritmo e que tem uma dimensão 100 vezes maior, podem imaginar, quando se falava do século XIX como sendo o século pós-Revolução Industrial Inglesa, não sei como é que vamos falar do século XXI, se não será o século em que a China lidera o mundo, a menos que tenha uma grande explosão dentro do próprio território. O que não é impossível, mas não é um cenário com base no qual se possam fazer cenários mais detalhados e mais técnicos. Adaptar a economia do mundo a esta nova realidade implica que tem que se encontrar uma solução. E nós, na penúltima presidência portuguesa, encontramos uma solução, somos sempre imaginativos, que foi a estratégia de Lisboa. Lisboa é uma estratégia inteligente. Significa que nós temos que defender o modelo social europeu, temos que pagar salários mais altos, ter uma segurança social dispendiosa. Portanto, a única maneira é ser muito competitivo. Portanto, é fácil. A Europa tem que se transformar no continente mais competitivo para poder ter um nível de vida mais alto. Isto é fácil. E foi assim que nós saímos daqui todos contentes, os presidentes,
e a caminho de uma crise séria. Isto é fácil, mas depende apenas de uma coisa, é que a China não se qualifique também. Quando a China está a entrar no automóvel, na eletrónica, no aeroespacial, o que é que fica para a Europa fazer mais qualificado? É bom pensarmos. Porque uma de duas, ou nós encontramos avenidas de progresso que sejam mais qualificadas que a da China, ou temos que adotar um modelo de vida dos chineses, o que vai ser muito complicado. Eu não sei se a população portuguesa está preparada para isso. Mas falemos um pouco mais da Europa. Voltou a ser moda, como foi quando deu o caminho para a moeda única, falar outra vez da inviabilidade dos PIGs fazerem parte do mesmo clube que fazem os países desenvolvidos europeus. Os PIGs são Portugal, a Itália, a Grécia e a Espanha, como se sabe. E voltou a entrar esta linguagem no comentário internacional. E isto tem alguma razão de ser? Tem. É que se forem ver as estatísticas, que é uma estatística muito simples, ver as estatísticas do Fundo Monetário sobre as balanças correntes de pagamentos dos vários países, da OCDE. E vão ver uma coisa que é flagrante. Todos estes países têm balança negativa na última década. Portugal, a Espanha, a Itália, a Grécia. E também tem a França e a Irlanda e às vezes o Reino Unido. E depois os outros países europeus têm balanças excedentárias. Tem a Alemanha, tem a Áustria, tem a Holanda, tem a Suécia, tem a Finlândia. São dois clubes. Porque eles têm neste momento ainda um padrão de competitividade que resiste a esse desafio asiático. Nós temos um perfil de produção que não resiste. Não resiste, mas a Espanha estava a ter um grande sucesso. Estava. Como teve a Irlanda, baseado na construção e no imobiliário. 15% da economia espanhola era construção e habitação. Isso acabou. Portanto, vamos ter o desabar de uma economia aqui ao lado nosso. A Espanha legalizou 4 milhões de imigrantes nos últimos 10 anos. A população da Espanha passou de 40 para 44 milhões de pessoas. Isso agora esvaziou-se. Eu só estou a falar disto não é pelo passado, é pelo futuro. Qual é a resposta que os europeus, em particular estes europeus do Sul, vão dar à nova estrutura da economia mundial? Se nós estudarmos, se não tivermos resposta, não vamos daqui muito contentes. O segundo desafio é o da crise financeira internacional, para ser telegráfico. Mas quem é que pode dizer que se ficou surpreendido pelos desafios da entrada da China no comércio mundial? Só quem estava a dormir. Quem é que se surpreende com a crise da economia financeira americana? Eu não conheço ninguém que se possa surpreender. Estava anunciada, estava escrita. Quando se usa uma política de crédito barato para fugir à crise que resultou dos dot-com e da economia, da nova economia da informação, em que tudo que cheirava a informação valia na bolsa, subia vertiginosamente. Isso deu uma grande crise e a saída para a crise foi dinheiro muito barato. E quando esse dinheiro barato se mantém mais tempo que o necessário, está-se a especular na criação de atividades que não são viáveis. Mas houve outro problema. É que, antes disso, ainda no tempo do Presidente Clinton, se tinha desregulado muito, mas regulado neste sentido, é que se fez uma política intencional de alavancagem do sistema financeiro. Agora, politicamente correto dizer que a crise se deve a alguns bancos americanos que se portaram mal. Eu acho isso um diagnóstico superficial. E diagnósticos levianos só podem dar terapêuticas inviáveis. E nós estamos a querer enganar-nos a nós próprios, dizendo que isto resulta do comportamento irracional de alguns bancos americanos. Não resulta disso. Resulta de políticas intencionais de crédito e monetárias das autoridades americanas. Ainda em 2004, a SEC, a Comissão dos Mercados Americana, desregulou ainda mais, intencionalmente. E porquê é que desregularam? E porquê é que deram dinheiro barato? Para manter a economia animada. Para permitir que as pessoas pudessem comprar casa, pudessem valorizar os seus ativos e, portanto, em termos eleitorais, em termos de expectativas, tudo estava bem, até o momento em que parou. E nos mercados, como sabem, quando para, desce. Não se podem manter expectativas de subida quando começa a parar. E há sempre overshooting no mercado. A ideia da racionalidade dos mercados é uma treta, os mercados fazem um equilíbrio entre expectativas, não é de racional. É das pessoas que pensam que vai subir com as pessoas que pensam que vai descer. Os que querem comprar, os que querem vender. Quando há mais pessoas a comprar, sobe. Quando há mais pessoas a vender, baixa.